Vamos falar dos livros, dos preços de livros vendidos aqui no Brasil. As categorias mais procuradas mudaram no meio dessa pandemia toda. A Iana Freitas está na linha com a gente, vai contar mais detalhes. Fala, Iana, bom dia para você. Bom dia aos ouvintes da Band News FM. Pois é, os preços dos livros caíram, as categorias, como você comentou, mudaram, pelo menos é isso que mostra uma pesquisa da empresa GfK, isso tudo em meio a essa pandemia de Covid-19 no Brasil. A queda foi maior no comecinho ali das medidas de isolamento, no momento em que as livrarias também de todo o país fecharam, na semana que começa ali a partir de 23 de março, e segundo esse estudo, o preço médio dos livros nas lojas físicas aí, caiu naquelas semanas iniciais de R$ 46 para R$ 23, quer dizer, caíram pela metade, né? Nas lojas online também houve essa queda no comecinho, de R$ 54 para R$ 43 em média, estou falando sempre na média, uma redução de cerca de 20%. Considerando-se as últimas semanas, aí a GfK analisa que houve uma espécie de adaptação do consumidor, enfim, a essa nova realidade. Os valores até voltaram a subir um pouquinho, mas ainda não chegaram aos patamares praticados anteriormente. Nas livrarias físicas hoje, os livros custam em média R$ 34, lembrando que no começo eram R$ 46, né? E nas online, R$ 43 agora. No começo eram 46. E essa pesquisa mostra algo muito curioso, que é o aumento da procura por publicações ao que a GfK chama de escapismo. O que seria isso, né? Antes da pandemia, as categorias mais vendidas eram, nessa ordem, infantil, juvenil, romance. Sempre tiveram ali no topo das categorias mais vendidas esses livros. Claro que no começo do ano é diferente, que tem os didáticos também, né? Mas depois os romances ficaram em primeiro lugar na lista, e aí HQs, histórias em quadrinhos, subiram, ficaram para o segundo lugar. HQs apareciam ali nos rankings anteriores em quinto lugar, mais ou menos, e os infantis também subiram, muita gente tendo que aí se virar para entreter as crianças em casa, né? Então houve uma mudança de comportamento e houve uma mudança de preço também dos livros que os consumidores compraram durante a pandemia. Quem aqui comprou livros durante a pandemia? Eu comprei para participar do podcast da Gabriela Maier, do Põe na Estante. Foi muito legal, foi uma experiência ótima, porque foi uma leitura, 3 pessoas leram o mesmo livro e a gente discutiu e foi muito legal. Agora, isso que a Iana está dizendo desse tema escapismo, né, Iana? Sabe que os meus livros preferidos são os romances. Eu adoro me desconectar da realidade lendo um livro. Por exemplo, biografia, eu não consigo ficar por muito tempo, sabia? Não me lembro de ter lido uma biografia até o fim. Jura? Juro. Não consigo. Eu leio qualquer biografia, então. Qualquer. Sabe uma que eu li recentemente? A biografia do Reinaldo Giannichini. Você jura? Aham, chama Gianni. Foi escrita pelo Guilherme Fiuza. O Fiuza escreve muito bem. E o livro é bom, viu? O livro é bom. Minha mãe me deu de presente, eu olhei, falei, Aí tava lá na estante, teve um dia que eu peguei e li e não larguei mais. Eu recomendo a leitura. Qualquer biografia eu acho bacana, olha que engraçado. Eu não consigo ler biografia. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu tenho uma listinha das categorias mais vendidas aí no pandemia, né? Depois que a pandemia chegou aqui ao Brasil. Então, falei, né? De romance, histórias e quadrinhos, infantil. Aí depois vem juvenil, que está meio que parecido ali com o infantil. Autoajuda também sempre está entre os principais. Mas, por exemplo, psicologia, livros de psicologia estão agora aí nos 10 mais vendidos. Ficção fantasiosa estava no 10º lugar, subiu para 7º. Ciências sociais, de 16º subiu para 8º. Suspense e ação em 9º lugar. E filosofia está em 10º lugar nessa lista, estava antes em 14º. E aí a GfK também fala um pouco de pessoas procurando, talvez aí um momento de reflexão, né? Procurando explicações para tudo isso que está acontecendo no mundo, na vida, enfim, ressignificando a vida, e lendo então também sobre ciências sociais, filosofia, psicologia, além dessa coisa do escapismo que eu citei, que não é só a questão, por exemplo, dos romances, das histórias em quadrinhos, mas também ficção fantasiosa muito forte. A gente estava aqui só falando o seguinte, a Iana mencionou a leitura escapista, mas ela também faz bem, né? Ela também nos ajuda a aliviar a mente, né? A caminhar por trajetórias que fujam um pouco a nossa realidade, que às vezes é tão dura, né? Ler também pode ser entretenimento, né? Pode ser muito conhecimento, claro, e é para ser também entretenimento, é para ser divertido,
para aliviar a alma, o coração. Acho que a leitura escapista também tem um pouco disso. Eu tenho uma característica que alguns leitores fazem isso, que é uma leitura caótica, de ler livros ao mesmo tempo. Eu faço isso também. Faço muito isso. Começo um, não termino, daí começo um outro, daí volto para aquele primeiro. Vou fazendo muito isso. Também comprei livros nesse meio tempo aí, além de pegar livros emprestados, né? Emprestei muitos também, mas comprei o Kafka e a Boneca Viajante, da Martins Fontes. Recomendo, é curtinho, rapidinho, dá para ler em um dia. E é gostoso, fácil, uma leitura fácil. E, eu sou uma baita fã do João Pereira Coutinho, que escreve todas as terças-feiras na Folha de São Paulo. Tem um texto incrível. E aí também recomendo um livro das melhores crônicas do João Pereira Coutinho. Eu não estava lembrando o nome, mas é Vamos ao que Interessa. Então, como são textos curtos, dá para você ler um texto hoje, outro texto na semana que vem e tal. São as crônicas, uma reunião de crônicas. São as 100 crônicas da Era da Brutalidade. Então, bem legal, uma boa dica. Diga, Ana. Posso falar das minhas leituras claro. aqui? Opa! Eu misturei um pouco, eu também faço que nem vocês aí, eu leio um pouco de tudo ao mesmo tempo, assim. Eu comprei muito livro durante esse período também, até porque eu tive um período de férias aí em que eu teoricamente tinha tempo, né? Tenho filhos, mas enfim, tinha um tempinho em casa aí, mas eu reli algumas coisas também, apesar de ter comprado livro novo, eu reli ou li coisas que eu tinha na estante que estavam paradas e eu nunca tinha pego para ler. Aí eu peguei 2 exemplos aqui de livros que eu li que mostram exatamente a realidade, você tentar entender a realidade, que é o que mostra aí a pesquisa no caso de algumas categorias, e o escapismo. Um é um livro chamado Mapa Fantasma, ele é de um escritor chamado Steven Johnson e fala sobre a epidemia de cólera em Londres, ali na era vitoriana. E tem muito a ver com o nosso momento agora, porque tinha ali uma espécie de, quase um negacionismo, não é bem a palavra, mas existia uma descrença com relação à ciência, não existia muito conhecimento, na verdade, né, com relação à ciência, e acreditava-se naquela época que o cólera se passava pelo que eles chamavam de miasma, que era pelo ar, se você sentia um mau cheiro, um bairro mal cheiroso, você já podia ficar contaminado e tal, e ali esse livro conta a história real de um médico e um padre, que descobriram que, na verdade, a transmissão se dava pela água, a contaminação se dava pela água. E um outro livro que eu peguei, que eu já tinha na estante e nunca tinha lido, chama-se Correio para Mulheres, que é uma série de colunas que a Clarice Lispector escreveu com outros nomes, pseudônimos, quando ela escrevia para jornais. E aí é muito curioso, porque Clarice Lispector, claro, um símbolo da nossa literatura, mas nessas colunas de jornal ela escrevia para mulheres de classe média alta, mulheres longe de casa. Então ela escreve de um jeito muito particular, assim, e aí você lendo hoje fala, meu Deus, como Clarice Lispector escreve isso? É um certo jeito de você dar um escapismo, assim, escapar para uma outra situação em que as mulheres tinham uma vida totalmente diferente, mas mesmo assim um texto escrito com muita qualidade, enfim, literatura mesmo, né, de Clarice Lispector. Aí, Ana, as pessoas ainda compram livros de colorir? Teve um tempo, coisa de 5 anos atrás, que era uma onda, né? Uhum. Ainda tem muito pra vender, né? Eu compro muito livro de colorir pro meu filho, só. Eu também nunca entendi esse negócio de adulto ficar colorindo livro. É gostoso, mas tenho mais o que fazer, sabe? Digo com toda sinceridade. Cheio de louça na pia, né? Não, e assim, muitas séries hoje em dia. Esses dias a gente estava discutindo no Band News no meio do dia, justamente o fato de, na pandemia, as pessoas terem tido muito mais contato com as séries, né? Streaming, vídeo, tudo mais, que a gente imagina, né? A gente chegou ali à nossa conclusão de que, num futuro próximo, a gente vai ter as séries como mais uma arte, né? Como a literatura, como é o cinema, as séries, elas provavelmente vão entrar nesse hall aí. Já hein, Cata? Será que já é? A gente pode considerar já? E faz tempo, hein? Se você pegar um Sopranos, um Breaking Bad... Gomorra. Gomorra é muito boa, italiana. Tem séries que são espetaculares. Aliás, a Ayana Freitas, como sommelier de séries... é verdade. Bate um bolão, viu? É? Você tá vendo Dark? Eu acabei de ver Dark, que teve a última temporada agora, uma série alemã. A segunda, Ayana. Eu acho que isso aqui tá descambando pro papo furado. Tá bom. Nosso ouvinte tem sede de informações. E muito bacana. Eu acho que série já é arte também, como disse o Megali. Concordo com a Ayana. Então tá. Ayana, obrigado pela participação. Venha mais, viu? Valeu. Um beijo pra você. Beijo.